E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um assunto que está em todo lugar: inteligência artificial. Você provavelmente usa em automóvel todo dia e nem percebe quando o seu celular sugere a próxima palavra que você vai digitar, quando a Netflix recomenda uma série que é a sua cara, ou até quando você pede uma rota no Waze. Mas você já parou para pensar: como é que isso tudo funciona de verdade? De onde veio essa ideia maluca de fazer máquinas pensarem? Fica comigo que hoje a gente vai desvendar os segredos da IA, desde os primeiros sonhos dos cientistas até as tecnologias super avançadas que estão mudando o nosso mundo agora mesmo. Para entender a IA hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A ideia não é tão nova quanto parece. Lá na década de 1950, um cara genial chamado Alan Turing, que muita gente conhece por ter ajudado a decifrar códigos na Segunda Guerra Mundial, se perguntou: as máquinas podem pensar? Ele até criou um teste, o famoso teste de Turing, para tentar responder a essa pergunta. A ideia era simples: se uma pessoa conversasse com uma máquina e não conseguisse dizer com certeza se era uma máquina ou outro ser humano, então parabéns, a máquina teria passado no teste e poderia ser considerada inteligente. Essa foi uma das sementes da inteligência artificial. Naquela mesma época, um grupo de pesquisadores se reuniu em um evento super importante chamado Conferência de Dartmouth. Foi lá que o termo inteligência artificial nasceu oficialmente. Eles estavam super otimistas, achavam que em poucos anos teriam máquinas tão inteligentes quanto nós, mas a coisa não foi tão simples assim. Criar uma inteligência do zero é um desafio gigantesco. Imagina só, a gente precisa ensinar uma máquina a entender o mundo, a raciocinar, a aprender com os erros. É muita coisa! Os primeiros sistemas de imposto automóvel eram baseados em regras. Pensa num livro de receitas gigante. Os programadores escreviam milhares de regras do tipo: Sergipe acontecer isso, então faça aquilo. Por exemplo, para um jogo de xadrez, eles programavam todas as jogadas possíveis e as melhores respostas. Funcionava para tarefas bem específicas e com regras claras. Mas tinha um problemão. O mundo real é uma bagunça, cheio de exceções e situações imprevisíveis. Não dá para escrever uma regra para cada coisinha que pode acontecer. Por causa dessas limitações, o entusiasmo diminuiu um pouco, e a imposto automóvel passou por um período conhecido como inverno da IA, com menos investimentos e um certo pessimismo. Mas a ciência não para, né? Enquanto os sistemas baseados em regras mostravam seus limites, uma outra ideia, inspirada no nosso próprio cérebro, começou a ganhar força: as redes neurais. O nosso cérebro tem bilhões de neurônios conectados, que processam informações e nos permitem aprender. A ideia das redes neurais artificiais é imitar essa estrutura. São como se fossem neurônios virtuais organizados em camadas. A primeira camada recebe os dados, como os pixels de uma imagem. Cada neurônio dessa camada processa um pedacinho da informação e passa o resultado para a próxima camada, que faz o mesmo, e assim por diante. Cada conexão entre os neurônios tem um peso, que determina a importância daquela informação. É ajustando esses pesos que a rede aprende. E como ela aprende? É aí que entra o machine learning, ou o aprendizado de máquina, que é um ramo da IA automóvel. Em vez de programar regras, a gente alimenta a máquina com uma quantidade absurda de dados. Por exemplo, se a gente quer que uma imposto automóvel reconheça fotos de gatos, a gente mostra para ela milhões de fotos dizendo: isso é um gato, isso não é um gato. A rede neural começa a ajustar os pesos das suas conexões, tentando encontrar padrões. No começo, ela erra bastante, confunde um cachorro com gato, uma raposa com gato. Mas a cada erro ela se corrige, ajusta os pesos de novo, até que ela fica craque em identificar o que faz um gato ser um gato. As orelhas pontudas, os bigodes, o formato do focinho. Esse processo de aprendizado com exemplos é chamado de aprendizado supervisionado. Mas existem outros tipos. Tem o aprendizado não supervisionado, onde a gente joga um monte de dados para a automóvel e fala: se vira, encontra aí uns padrões interessantes. Ela pode, por exemplo, agrupar clientes de uma loja em diferentes perfis de consumo, sem que a gente diga quais são esses perfis antes. E tem também o aprendizado por reforço, que é como a gente adestra um cachorrinho. Aí alisa uma ação e recebe uma recompensa se acertou, ou uma punição se errou.
É assim que IAs aprendem a jogar videogame em nível profissional, testando milhões de jogadas até descobrir a estratégia perfeita para ganhar. O grande salto da inteligência artificial aconteceu nos últimos anos com o Deep Learning, o aprendizado profundo. Deep Learning é basicamente Machine Learning com redes neurais gigantescas, com dezenas ou centenas de camadas de neurônios. O profundo vem daí, da profundidade da rede. Com mais camadas, a IA consegue aprender padrões muito mais complexos e abstratos. A primeira camada pode identificar bordas e cores numa imagem, a segunda pode juntar essas bordas para formar olhos e narizes, a terceira pode juntar tudo para reconhecer um rosto. É esse poder que permite que os carros autônomos identifiquem pedestres e sinais de trânsito, ou que assistentes de voz como a Alexa e o Google Assistente entendam o que a gente fala mesmo com sotaques e barulhos diferentes. E chegamos na tecnologia do momento, os modelos de linguagem grandes, ou EROMs, como o famoso GPT. Esses modelos são um tipo de Deep Learning treinado com uma quantidade de texto que a gente nem consegue imaginar, tipo a internet inteira. Eles aprendem a gramática, o contexto, o estilo, as nuances da linguagem humana. Eles não entendem o que estão escrevendo do jeito que a gente entende, mas eles se tornaram especialistas em prever qual é a próxima palavra mais provável numa frase. Quando você pergunta algo para um chatbot como o ChatGPT, ele não está pensando numa resposta, ele está, na verdade, calculando as probabilidades e construindo uma resposta, palavra por palavra, que pareça a mais coerente e natural possível, com base em tudo que ele já leu. É por isso que eles conseguem escrever e-mails, criar roteiros, programar, traduzir textos e conversar sobre praticamente qualquer assunto. Outra área fascinante é a visão computacional. É o campo da AI automóvel que ensina as máquinas a enxergar e interpretar o mundo visual. Sabe o reconhecimento facial que desbloqueia seu celular? Ou quando o Facebook sugere marcar seus amigos numa foto? Isso é visão computacional. As IAs analisam os pixels, identificam formas, objetos, rostos e entendem a cena. Essa tecnologia é usada em medicina para ajudar a identificar doenças em exames de imagem, na agricultura, para monitorar a saúde das plantações e na segurança, com câmeras inteligentes. Então, recapitulando a jornada, começamos com a ideia de máquinas pensantes e sistemas baseados em regras. Depois, nos inspiramos no cérebro humano com as redes neurais e o machine learning, onde as máquinas aprendem com dados. E agora, estamos na era do deep learning dos AMS, com IAs superpoderosas, que aprendem com volumes de informação gigantescos e realizam tarefas que pareciam ficção científica há poucos anos. Claro que tudo isso traz desafios enormes, questões de privacidade, o risco de vieses nos dados de treinamento que podem levar a decisões injustas, o impacto no mercado de trabalho, são discussões super importantes que a gente precisa ter como sociedade, mas uma coisa é certa: a inteligência artificial não é mais uma promessa do futuro, ela é uma realidade que já está transformando a nossa vida. E entender como ela funciona é o primeiro passo para a gente usar essa ferramenta incrível da melhor forma possível, para construir um futuro mais inteligente e, quem sabe, melhor para todo mundo. E aí, curtiu essa viagem pelo mundo da IA e deu para clarear um pouco as ideias? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal, se inscrever para não perder os próximos conteúdos e compartilhar com aquele amigo que também é curioso sobre tecnologia. Deixa aqui nos comentários o que você achou e qual outro tema de AI você gostaria de ver por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima.